Olá, meus amores, muito bom dia. Antes de mais nada, obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez no Bate-Papo com Teresa. Nosso assunto de hoje vem a ser traição, né? E quando vamos falar de traição, nós não temos como falar de traição sem falar de fidelidade e lealdade, né? A fidelidade, gente, na realidade, ela é uma forma de controle. Imaginem vocês uma corda, tá? E cada um tem a outra ponta. Então, um tá aqui e outro tá aqui. Ela não deixa de ser uma forma de controle. A lealdade é diferente. A lealdade, quando se fala em lealdade, a lealdade são escolhas, né? A lealdade tem a ver com sentimentos, a lealdade tem a ver com escolhas, com propósitos de vida. Então, são coisas que parecem iguais, né, que se confundem, tá? Mas que na realidade são diferentes. E agora nós vamos falar efetivamente, tá, da traição. Existe uma coisa muito interessante. A gente ouve falar o tempo, ouve não, né? Na realidade isso é uma realidade. Os homens, tá, durante a sua vida toda, tá, porque é uma questão já arraigada, não há como negar. Eles são incentivados a terem várias parceiras, eles são incentivados a buscarem aventuras, eles são incentivados a tudo isso, até como uma prova aí de masculinidade, né, de tudo isso. E as mulheres, elas, entenda, por favor, tá, isso não é uma fala preconceituosa, nem tampouco eu estou tentando limitar o meu público a homens e a mulheres, sem incluir os não binários. O que eu estou tentando dizer é dentro daquilo até que eu passei, né, como eu me senti inserida nisso. Então, de fato, homens, a gente via nessa... havia uma certa permissividade com várias parceiras, com aventuras, com tudo isso, e isso era visto de uma forma positiva. A mulher já não. Ela, desde a infância dela, ela vinha ser desenvolvido a questão da maternidade, a questão da família e tudo isso. Então isso já vem uma coisa meio que arraigada. Só que existe um fator extremamente interessante. A maioria das traições nos homens, né, praticadas por homens, elas têm minimamente, elas são motivadas por sexo. Em sua grande maioria, elas são motivadas por necessidades emocionais, seja deles, seja criadas através do relacionamento que eles estão vivendo. Então, o que a gente percebe? A mulher em si, ela vê no sexo, ela precisa, tá, desse envolvimento para o sexo. A mulher, ela inconscientemente ou conscientemente, ela associa sexo a amor. Tanto é que mesmo que a mulher acabe de conhecer a pessoa, ela cria muito mais o emocional, um link emocional com aquela pessoa, muito mais rápido do que o homem. Só que por incrível que pareça, enquanto a mulher associa amor a sexo, o homem associa falta de sexo a amor. Então, quando nós vamos dar uma buscada em todas as razões que levam um homem a trair, né, a gente vê o seguinte, que em primeiro lugar, a gente não pode estar apenas associando ou pensando, pensou em traição, pensou em homem. Não. Porque também, tá, pesquisas apontam que a tendência à traição, ela é praticamente igual. Só que o que está diferenciando isso
é que a mulher, ela tem a tendência a trair após os 40, quando os filhos estão mais crescidos. Como se ela se permitisse. Enquanto isso, ela dedica à família dela. E a diferença é que o homem, ele tem, é como se fosse uma dificuldade, é como se ele não fosse, entre aspas, tão feliz, né, na forma de esconder suas traições. Porque os homens, quando traem, eles têm um comportamento, praticamente um comportamento padrão, né? A gente tem aqueles sinaizinhos de alerta, né? Se ele não mexia muito no celular, ele passa a mexer. Se ele começa a colocar senhas, se ele começa a emagrecer, nunca ligou nem para corpo, né? De repente ele começa a querer fazer uma academia, começa a querer sabe? Começa a comprar mais roupa. Ou até, né, ele de repente aí surge aí um novo cartão de crédito, né? Os gastos, o tempo que ele passa com você fica cada vez mais escasso. As reuniões fora, o excesso de trabalho. Então a gente já sabe que isso aí são luzinhas, né, que a gente deve ficar bastante atento, né? Agora, o que de fato são as razões para traição? Então a gente vê o seguinte, quando a gente tem um relacionamento, a gente teve uma discussão, por exemplo, olha que diferença. Tem um relacionamento, houve uma discussão, o que vai acontecer? A mulher, ela tem a tendência a se fechar, a se deprimir, etc. O homem não. O homem, ele busca a cura emocional dele de outra forma. Ele vai sair, ele vai beber, ou ele vai usar droga, sei lá eu. Ele vai sair com mulheres. Ele vai buscar, de alguma forma, a cura emocional dele naquele momento. Ele quer superar aquela dor. Ele quer superar aquilo. De alguma forma. Outra coisa, gente, tá? É a monotonia. Por que eu falo monotonia? A monotonia, ela não se dá apenas, tá, no que a gente poderia dizer de casais que são casados. Não. Às vezes você tá aí num relacionamento que já dura aí alguns anos, né? Você já permitiu que a monotonia tomasse conta do relacionamento de vocês. Já tá aquela coisa, o cara chega, aí vocês vão ver um filme, aí vocês vão fazer alguma coisa para comer, aí não sei o quê, aí não trocam nenhuma palavra. Já tá assim. E essa monotonia, sabe? Aquele filme que você nem foi pro cinema ver, mas você já sabe o final. É outra coisa, sabe? Que acaba levando à traição, né? E isso daí basta que você coloque em você mesmo. Como é que você não tem a vontade? É assim, porque às vezes você pode estar vivendo uma situação assim, você fala assim, mas eu vivo isso, mas eu não traí ninguém, né? Isso para mim é caráter. Pode até ser, né? Mas a questão é, e você nunca sentiu vontade? Porque a vontade que você sente é a vontade que o outro sente. Porque a situação é a mesma, vocês estão vivendo a mesma situação. E pior, são pessoas diferentes. Então vocês têm maneiras diferentes de reagir a uma mesma situação. Tá? Uma outra questão é assim, as coisas não estão boas. Eu sei que eu vou sair do meu trabalho, eu vou chegar na minha casa, eu vou ter que aguentar tudo aquilo, as coisas não estão das melhores, não é um ambiente leve, não é um ambiente que eu me sinta 100% bem. Em realidade, a minha casa, o que deveria ser o local para eu me sentir bem, não é bem o que está acontecendo. Então, por que eu traio? Eu traio para buscar esse
prazer. Eu traio para buscar essa sensação boa. E por incrível que pareça, vocês acreditam que tem gente que trai única e exclusivamente pela adrenalina? Sim, sabe? Aí a gente volta para a questão do marasmo. Sabe aquela vida de marasmo? Tem gente que trai para botar um gás nessa vida, para se sentir vivo, para sentir uma adrenalina. A gente sempre ouviu falar que o que como é que é? O que é proibido é mais gostoso, né? Então, não bastasse, gente, aí a gente tem um outro aspecto. Você imagina um cara, ou até nós, mulheres, né? A gente vem aí num relacionamento longo e a gente às vezes se perde. Por que a gente se perde? A gente se perde da gente, a gente deixa de se conhecer, deixa de se olhar, deixa de se ver. A gente se dedica tanto aos filhos, ou a gente se dedica, no caso dos homens, tanto ao trabalho, ou nós mesmos nos dedicamos ao trabalho, aos filhos, enfim, o tempo é totalmente tomado. E a gente se esquece da gente, né? De cuidar da gente, da nossa aparência, sabe? Daquilo que nos fazia antigamente sermos pessoas que eram desejadas. E os homens também, aquela questão de, será que eu ainda tenho esse poder de conquista? Será que eu ainda posso ser desejado? Ainda sou? Aquele cara lá atrás que tinha aventuras, que conquistava, que era o pegador, será que esse cara ainda vive? E aí, é exatamente isso que também motiva. Muita gente trai por autoafirmação. Para afirmar que pode, para afirmar que está ali ainda a mesma pessoa. Tá? E ainda temos um outro aspecto. Tem gente que trai para meio que uma vingança do parceiro. Não é que ele não sinta algo pelo parceiro, mas com o dia a dia, em vez dele falar o que o incomoda, é como se todas as discussões, tudo aquilo que o magoou, todas aquelas coisas que o feriram, e ele de repente está preso àquela relação, às vezes por filhos, às vezes até por gostar daquela pessoa. Mas aquela pessoa me magoou, aquela pessoa me feriu. Eu vou me vingar dela. Ela nem vai saber, mas eu vou me vingar dela. E toda vez que eu olhar para ela, eu vou saber que eu me vinguei dela. Então, muitos optam... Parece coisa de novela, né? Mas não é. Muita coisa acontece também motivada por esse sentimento. Aí a gente tem a questão da curiosidade, da autoafirmação. E quando a gente fala, gente, da curiosidade, a gente diz o seguinte: como é que deve ser ter carinho, ter carícias de outra pessoa? Será que é isso? Aí a pessoa fica... É como se ela tivesse vontade, desejo de conhecer isso, de chegar mais perto, esse ímpeto surge. E surge forte. E aí a oportunidade, que é exatamente isso.
Lembra que eu falei lá atrás? Você sai, você discute, o cara vai lá, vai procurar uma cura emocional. Aí ele vai a um bar, aí tá lá uma mulher sozinha. E o que não falta é mulher sozinha. Aí ela vai lá, dá um pouquinho de bola. Tá aí a oportunidade. Às vezes é uma mulher no serviço, no trabalho. É alguém que dá a palavra para ele de carinho. Ah, mas ele então vai gostar dela? Não. Ele apenas vai se sentir acolhido, vai sentir tudo isso, porque a base de tudo, por incrível que pareça, que leva os homens à traição, numa grande maioria, não digo que sejam todos, mas são as necessidades emocionais, que não estão sendo supridas. Ah, mas você também tem aqueles caras que são os irresponsáveis emocionalmente. Sim, aqueles que não estão nem aí com você, que não têm sentimentos por você e que tá tudo certo. Eles não se importam. Eles não entram em todos esses casos que eu falei. Eles estão buscando sexo, sexo por sexo. Uma grande maioria não. Tá nestas possibilidades que eu falei aqui para vocês. Agora, temos também esses demais, que por incrível que pareça, representam aí cerca de 8%. Olha que incrível. Então, gente, quando eu falo para vocês, como eu já falei no vídeo anterior, né? Esse vídeo até anterior eu até eu achei que ficou faltando ali algumas explicações, né? Então, o que você vê? Você vê hoje, o mundo de hoje, né? Nos relacionamentos, nós estamos hoje vivendo uma dificuldade muito grande, porque é como se nós viéssemos machucados de certas situações, sim, porque a traição ela o pós, né, digo, o pós-descoberta, ela tem, assim, ela pode ser, a traição é extremamente difícil, né, difícil de ser digerida, difícil de ser, nossa, superada. É muita dor, sabe? É uma dor que pode inclusive levar à depressão, é uma dor que primeiro passa pela raiva, passa pelo ódio, sabe? Que vai até a depressão, vai e tem que passar pelo luto. O luto da perda tem que passar para que a gente consiga superar. Só que eu tô querendo dizer isso, as pessoas elas estão carregando fardos, elas estão carregando coisas que acabam impedindo de terem futuros relacionamentos, elas acabam fechadas. No vídeo anterior, em que eu falei justamente da questão do sexo casual e do grande perigo que representa o sexo casual energeticamente, eu cito exatamente isso. É como se o amor e os sentimentos, eles nos sejam dados. Exista um terreno, foi dado o terreno, foram dadas as sementes. Ali muitas vezes há oportunidades, né? A gente se depara com uma árvore linda, cheia de frutos, só que a gente não quer colher. A gente fala, não, eu não vou pegar. Porque lá na minha plantação de trigo houve joio, eu não vou pegar. Só que era seu, pertencia a você, ninguém mais vai pegar, vai apodrecer. Aqueles sentimentos tinham sido você que tinham despertado no outro. Aquela coisa boa, você que despertou no outro. Nessa nova oportunidade que você está se recusando a dar. E para quê?
para estar vivendo de uma forma rasa? Relações que se baseiam unicamente em sexo? E sexo esse que é o que eu disse até no meu vídeo anterior. Você chega no clímax, você começa a sentir aquela sujeira, parece que só quer tomar banho, sair dali. Porque essa energia é trocada, né? Que a gente não acredita. Então, gente, olha, o que eu vou falar para vocês? Pensem e entendam que tudo é causa, toda causa tem consequência. Não quer dizer que você foi traída e que você tem a culpa. Não é isso. Mas, por favor, avalie o seu relacionamento. Avalie a sua parte. A forma como você trata o outro também. Existem tantas discussões que podem ser evitadas. Lembra do que eu disse? Da relação de ego lá atrás? Gente, por favor, aprendam que quem quer carinho, dá carinho. Porque se há algo que mantém essa pessoa leal a você, uma escolha, é o amor. O amor é fiel e o amor é leal. Tá? Então, gente, por favor, é só pensar, é só refletir, é só usar aquela famosa palavrinha que entrou muito em moda. Empatia. É só isso. Porque se você está com aquela pessoa, é porque aquela pessoa também te escolheu. E também quer ser feliz do teu lado. Tá bom? Então, ó, gente, é esse o assunto. Espero que tenham gostado. Super beijo, gostou, curte. Até mais.